Bem-vindas, bem-vindos a mais um Convergente. E nesse Convergente, um convidado muito especial. Um convidado que mistura a sua vida com a vida do Brasil. Ele é nada mais, nada menos do que o cronista visual do poder. Orlando Brito. Mais uma vez, Orlando Brito. E meu caro Ricardo de Holanda, eu pergunto a você, por que Orlando Brito? Orlando Brito, ele é um nome já conhecido e reconhecido há muito tempo no meio fotográfico nacional e internacional, detentor de prêmios, autor de livros, mas não é só isso, é que o Orlando tem um olhar, desenvolveu esse olhar com o tempo, com o trabalho dele, dedicado às questões políticas. Então, esse olhar, se o Orlando acha que eu não estou sendo exato, pode me corrigir. Imagina. Eu agradeço. Mas a questão de Brasília, se não fosse Orlando Brito, independente de outros espaços que ele tenha configurado, não haveria memória fotográfica organizada, porque ele disse, numa entrevista, que tem uma pessoa que ajuda muito a ele, porque faz a indexação, a classificação das imagens. Isso é raro. Nós temos muitos colegas que têm uma montanha de imagens produzidas e estão em desorganização, porque é impossível fotografar e guardar, fotografar e classificar, fotografar e indexar. Então, o Orlando, ele é esse memorialista, ele é esse fotoreporteiro, como se diz em castelhano, ele é esse homem sensível que é capaz de captar os acontecimentos que ocorrem junto com o poder, fora do poder, e que vai influenciar todo o país. Não tem a menor dúvida. Olha, esse é o meu primeiro livro. Esse é o Perfil do Poder. É um livro que foi feito ali ainda no período do regime militar, não é? Quando ainda o Brasil vivia ali sob o regime dos militares, não é? E essa fotografia é bem por isso ela foi para a capa, porque ela espelha bem aquele momento, né? Que você conta que são 11 militares e um civil, né? É uma proporção que indicava bem a graduação da democracia que vivíamos naquele tempo. Brito, como é que era fotografar nessa época? Era difícil? André, eu sempre digo o seguinte, naquela época a gente vivia o tempo da censura, né? Eu trabalhei não sei quantos anos em redações durante o período militar. Você tinha lá um senhor da censura federal e um major, né? Mas você podia fotografar tudo e não podia publicar nada. E hoje, por incrível que pareça, você pode publicar tudo, mas não pode fotografar nada. Então, sendo muito justo, é uma contradição, mas é verdade. Hoje, nesse atual governo aí, é um inferno você ter acesso às notícias, né? E eu não, quando digo isso, não digo somente em relação à atividade de um fotógrafo, né? Mas também dos colegas repórteres, né? Acabou-se aquela história das fontes, né? Do fulano. Então, o andar do tempo é terrível. Enfim, mas esse é o primeiro livro que ele é bem focado ali no período ainda regime militar, né? Os senhoras e senhores, rapaz, certa vez eu tomei um avião indo para o Rio de Janeiro e encontrei na fila do aeroporto com um cara chamado Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Ele com Grande aquele figura. chapéu de grande figura, né, Ricardo? E ele com aquela sanfona nas costas, Isso. aquele gibão todo enfeitado, ele já oitentão, né, rapaz? E eu fui lá conversar com o Luiz Gonzaga, uma figura agradabilíssima, bom humor, um cara verdadeiro, enfim. E cheguei ao Rio, fui lá, cumpri
minha matéria lá e voltei. Quando estou no aeroporto, no Santos Dumont, quem eu encontro na fila do check-in? O Prestes, Luiz Carlos Prestes. Poxa. Ele já oitentão também, quase noventão e tudo. E eu vim pensando no avião, né? Puxa, como pode, né? O Brasil tem pessoas idosas maravilhosas, são de muita qualidade. E essas pessoas nunca se reuniram, né? E aí, por coincidência, havia uma bolsa em São Paulo chamada Bolsa Viter, do Dr. Mindlin, né, que era um empresário que incentivava a cultura, e cedia bolsas ali nessa área de cultura, na área da música, na área do teatro, da pintura e da fotografia. E por algum equívoco eles resolveram me dar essa possibilidade para fazer esse livro. E eu saí, rapaz, em busca dos oitentões famosos do Brasil. E para caracterizar que era um trabalho feito intencionalmente, eu inventei esse tecido vermelho que está presente em cada uma das fotos de cada personagem. E muito mais para dar um efeito visual do que propriamente por outra razão. E esse livro é um dos livros que... Esse livro mudou minha vida, porque o primeiro personagem foi o Leônidas da Silva, lá em São Paulo. Rapaz, um sujeito de uma qualidade de pensamento, uma experiência de vida impressionante. E eu, no meio da conversa com o Leônidas, que era já um senhor oitentão, eu resolvi fazer 4 perguntas que eu depois repeti para todos os personagens desse livro, que são 50 personagens. E a primeira pergunta é sobre a fama, porque são velhos famosos, né? Senhores e senhoras famosos. E a primeira pergunta é a fama, né? O que é a fama? E cada um responde de uma maneira incrível, né? A segunda pergunta é sobre a sua profissão, né? Profissão, se o personagem era ator, e cada um falava do que é ser ator. A terceira pergunta era o melhor momento da vida, né? Porque eu imagino que cada senhor nessa idade faça uma leitura sobre a passagem pela vida, né? E cada um tem momentos incríveis. Por exemplo, eu perguntei ao Mário Quintana qual foi o melhor momento da vida dele. E ele me disse: Bate, então não foi quando nasci? Olha que maravilha de resposta. Aí temos o Poder, Glória e Solidão. Brito, tem um detalhe. Eu vi esse livro aberto quando eu fotografei uma política no Alvorada e ela foi posar ao lado do Fernando Henrique. Eu fui a Brasília para fotografar isso, uma campanha política. Esse livro estava na biblioteca da Alvorada, aquela belíssima, né, que a gente sabe que o nosso atual ocupante, que não é presidente, é ocupante, não frequenta, né? Deve ter até alergia ao ambiente. Esse livro teu estava aberto, rapaz, como se fosse uma bíblia lá. É mesmo? Olha que maravilha. O presidente era o Fernando Henrique, né? O nosso querido Fernando Henrique. Olha, esse livro, eu que já tinha feito aquele perfil do poder e que tenho contato diário, né, horário, com essa questão do poder aí, eu achei que esse livro começa lá no Castelo Branco e termina com o período ali de a eleição do Lula, né? Eu não cheguei, ele foi feito terminando na eleição do Lula. Então, é uma viagem ao Brasil, na democracia brasileira, e eu fiquei pensando no título para esse livro, e porque eu vejo esses senhores aí que presidem o país quase que diariamente, né? E um belo dia eu trabalhava já na Veja, e fui fazer uma entrevista uma página amarela com o Fernando Henrique, com o Roberto Pompeu de Toledo.
E eu cheguei antes e fiquei conversando com o presidente Fernando Henrique, quando da portaria, anunciaram que o Roberto Pompeu de Toledo havia chegado. E o Fernando Henrique, gentil como sempre, foi esperá-lo na porta do Alvorada. E ficou ali 2 segundos nessa situação. E eu falei, caramba, é incrível, porque é um sujeito engaiolado, parece uma gaiola, né? E o Fernando Henrique, que é uma pessoa muito agradável e tudo, e de repente ele espelhava essa solidão que os presidentes têm, né? Eles que são rodeados de pessoas, cerimônias e efemérides, né? E grandes personalidades, eles têm lá um momento de solidão. E depois, conversando com um outro ex-presidente de quem eu acabei ficando amigo, eu falei, olha, eu vou fazer um livro assim, de imagens sobre o poder e coisa e tal, e vai se chamar A Solidão Presidencial. Aí ele pediu para ver o desenho do livro, e ele disse, não, meu filho, o nome desse livro aqui é Poder, Glória e Solidão. E eu falei, esse senhor aí tem razão, então eu adotei esse nome, que é o Poder, a Glória e a Solidão, né? Que são 3 palavras que bem resumem o que é o poder, né? Isso me lembrou aquela foto do Kennedy, né? Nele na Casa Branca, com as mãos de costas, né? Com as mãos na mesa, né? Maravilhosa, É, maravilhosa. Aliás, você sabe que eu não deixo de ver as fotografias de cobertura da Casa Branca. Desde o início da minha profissão, quando eu cheguei, eu fiquei mirando ali nos fotógrafos que cobriam aquilo, né? Uma maravilha. Aliás, eu até escrevi, certa vez, sobre os fotógrafos que faziam a cobertura da Casa Branca. Mas olha só, André, falando um pouco disso que o Ricardo abordou há pouco. E então a minha preocupação, quando eu fotografo aí o poder, é situar esses senhores, esses fatos que acontecem nesse cenário brasiliense, né? E eu acho que uma fotografia, além de jornalismo, né? Além de ser informativa, ela tem que ser agradável aos olhos. E você tem que ter um certo refinamento para chamar a atenção, para agradar a quem as vê, né? Então, eu, quando viajo aí para fora, e viajei bastante vezes, eu fui para museu, quando não tinha internet, eu passava as minhas horas, ao invés de ir para o bistrô tomar vinho, eu ia ver as exposições, né? Então, eu vi certa vez uma exposição do Mondrian, né? E aquilo me marcou. Eu falei, eu preciso fazer uma referência ao Mondrian. aí temos a Iluminada Capital. É uma declaração de amor à Brasília, né? Não, não, isso aí foi ganhamento de dinheiro, é diferente. Aqui tem, aí como no Rio havia a Light, como em São Paulo tem esqueci agora o nome da Força e Luz de lá, aqui tinha a SEB, Companhia de Eletricidade de Brasília. E o presidente da SEB, ele queria, no final da gestão dele, mostrar que Brasília era uma cidade iluminada, moderna e coisa e tal. Então ele me chamou e pediu que eu fizesse um trabalho que mostrasse a iluminada Brasília, né? Então eu fiz a iluminada capital, juntando as duas luzes. Esse centro-oeste, o Brasil é um paraíso, né, rapaz? E o centro-oeste é um show de luzes, André, você que conhece tão bem quanto eu aqui. Então eu fiz essa conjugação da luz do cliente com a luz natural da cidade. Então você tem a empresa do nosso presidente lá iluminando toda a vida da cidade, né? Os prédios, as pessoas, o trabalho, as pessoas humildes da cidade satélite. Eu não fiquei somente nos palácios e
corredores, né? Também fui para a Feira Livre, né? A balança eletrônica, né? Enfim, vários aspectos que entravam aí na questão da iluminação. Então não foi propriamente uma homenagem. Mas a questão, se você não gostasse de Brasília e não conhecesse bem a cidade, não teria feito esse livro tão bem, né? Eu acho que é um certo exagero, mas eu acho Brasília uma maravilha de lugar, né? Você aqui tem tudo que é realmente um espelho do país, né? Você chega num determinado lugar, você ouve o linguajar gaúcho, você ouve, chega no outro lugar é o Rio de Janeiro, no outro é São Paulo, e é uma cidade realmente acolhedora, e eu tentei, nesse livro aí, não somente ganhar o meu dinheirinho lá, que não foi muita coisa, mas resolveu o Natal, espelhar isso que a cidade representa, né? Corpo e alma. André, meu querido professor Ricardo, eu passei a metade da minha vida nos aviões e a outra metade fotografando aí, como eu costumo dizer, andei Brasil adentro e mundo afora aí com a profissão pendurada no pescoço, né? E viajei muito pelo Brasil, nas viagens presidenciais, essas coberturas grandiosas de todo tipo. E, como eu disse, eu nunca deixei meus olhos perderem tempo. Ao invés de ir para a piscina do hotel, depois da cobertura, eu sempre vou para a beira-mar daquela cidade, né? Eu vou para o mercado de cada lugar que eu viajei. Então, depois de um certo tempo, eu disse, pô, não é possível que eu restrinja meu olhar somente para essa questão do poder, né? E aí eu comecei a reparar no meu arquivo e eu vi que tinha um livro sobre o Brasil. E eu fiz essa viagem aí em preto e branco pelos 27 estados brasileiros, né? Então é uma viagem em preto e branco pelo Brasil. É o contrário do homem de paletó e gravata, né? Que eu diariamente tenho convívio aqui, né? Doutor Ulisses Guimarães. Esse senhor é uma das pessoas que mais merecem a minha admiração. Eu o conheci muito de perto e tive contato intenso ali com ele, por várias razões. Primeiro, pela figura humana, né? Segundo, pela importância dele na vida democrática do Brasil, né? E eu fotografei muito o doutor Ulisses. E um belo dia, eu conversando com um amigo, eu disse, olha, eu vou fazer um livro sobre o doutor Ulisses, ele havia falecido, e esse amigo, por coincidência, estava fazendo um trabalho para o MDB, que estava completando 50 anos. Então ele disse, você não quer transformar o seu livro nos 50 anos do PMDB? Eu falei, claro. Então eles fizeram esse livro, eu vendi, né, o material que abastece esse livro, e ficou um livro muito bacana, que espelha bem quem é a figura de Ulisses Guimarães, e mais na frente a gente vai falar dele. Eu nasci em Minas, Janaúba, uma cidade miudinha, nasci em 1950, na madrugada do Carnaval de 1950. Meu pai era vice-prefeito de Janaúba, em 1950. O governador de Minas era um cara chamado Juscelino Kubitschek, que devia ser um cara muito bacana, porque todo mundo se refere a Juscelino da melhor maneira, né? Muito bem. Quando eu tinha 5 anos, o Juscelino se candidata a presidente da República e se elege. E aquela prefeitada e vice-prefeitos, como o meu pai, em uma cidade miudinha, imagina uma cidade miudinha em 1950 no interior de Minas. E meu pai era encantado pelo Juscelino. Muito bem.
Um belo dia, Juscelino, em 56, ele anuncia que vai construir a nova capital do Brasil. E que era um desejo lá de Pedro II, né? Muito bem. E Juscelino começa o projeto Brasília, com Niemeyer, com Lúcio Costa, com Burle Marx. E aquela prefeitada toda, rapaz, segue aquele governador que eles admiravam, que a prefeitada admirava. Entre eles, o meu pai. E eu vim parar em Brasília aos 7 anos de idade. Em 57, no fim de abril de 57. Cheguei aqui aos 7 anos, era um menino. Éramos 8 irmãos e meu pai, não sei por que razão, me trouxe. Então eu saí de casa aos 7 anos, eu saí do convívio com a minha mãe aos 7 anos de idade. Muito bem. Então eu vi Brasília começar do primeiro tijolo. O meu pai tinha uma empresinha de fornecer cimento e areia, essas coisas, para essas obras que eu fotografo todo dia, tá certo? Muito bem. E o tempo foi passando, depois minha mãe veio para cá e eu me fiz menino, entrei para a escola, fui estudar no Colégio Dom Bosco, etc. e tal. Muito bem. Um belo dia, um fotógrafo famoso na época, do Cruzeiro e da Folha de São Paulo, foi visitar a minha casa. Era casado com uma prima minha, a Adolfina. E esse fotógrafo se chamava Roberto Stuckert. E o Roberto foi com uma Rolleiflex, e já havia Nikon naquela época, estou falando de 66. E eu fiquei encantado por aquele equipamento. E aí o Roberto disse assim, ô Brito, meu pai, né? Você não quer que esse Orlando aí me acompanhe nas minhas caminhadas de fotojornalista? E eu, mais uma vez, deixei a casa da minha mãe e vim morar na casa da minha tia, né? Sogra do Roberto. Então eu acompanhei o Roberto Stuckert nas caminhadas dele. E foi uma maravilha. Por quê? Nessa época, eu conhecia as grandes estrelas do jornalismo, Ricardo. O Jean Manzon, o Gervásio Batista, o Evandro Teixeira, né? E o Nicolau Drey, que você muito se lembra. O Firmo já era um fotógrafo. Então eu tive assim criei um prazer por fotografar muito grande. Só que aí eu acabei indo trabalhar como laboratorista, como contínuo, na última hora do Samuel Weiner. E eu servia, rapaz, um menino de 15 anos, servindo cafezinho ali para o Samuel, né? Para o Danton Jobim, aquelas figuras que eu não tinham dimensão. Eu ali da altura da bandeja do café ficava olhando para eles, até que um dia o Castelo Branco já era o presidente, já tinha havido uma revolução, né? E o Castelo Branco foi visitar o bispo, que era vizinho da sucursal da Última Hora. E não havia lá nenhum fotógrafo. Rapaz, aí o chefe de redação, que era o Flávio Tavares, famoso Flávio Tavares, olhou e disse, manda esse menino lá fazer a foto do presidente com o bispo. Aquele menino foi, está aqui até hoje. Essa foto é de 66, aí eu já estava, já não usava mais calças curtas. Aí eu já estava acompanhando esse conjunto de fotógrafos brilhantes, né, nas caminhadas. E eu fiquei ali da distância que eu tinha dos fatos, com o meu olhar. E eu que tinha visto essa pilastra aí nascer, né, anos antes, eu ali ao lado dos outros fotógrafos fiz essa fotografia do general Castelo Branco com um futuro presidente que era o general Geisel. Eu sempre digo, Ricardo e André, que as fotografias, especialmente as de poder, né, elas têm muito mais a característica de prever o futuro, né, do que de relatar o passado, né? Elas têm um grau de premonição muito grande, né?
E é uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Elas adivinham o que vai acontecer, né? E basta a gente prestar atenção nas imagens que vemos. Então, essa é uma foto que bem representa o começo ali, digamos, da minha carreira, trajetória, sei lá como dizer, né? Muito bem, então estamos em 68, quando acontece o AI-5, já no período Costa e Silva, e o AI-5 foi terrível, né? Cassou mandato, fechou o Congresso, é um dos piores, dos momentos mais sombrios da vida brasileira. E um belo dia, eu sempre já com essa busca, né, em usar Brasília como cenário do poder, né, eu vi essa fotografia, eu disse, puxa, olha que coisa mais interessante, né, eu podia fazer isso, porque os demais colegas, eles tinham a, a obrigação, não era uma receita dos jornais daquela época esse tipo de fotografia. Eles tinham que apresentar uma fotografia mais literal, né? Então eu já podia fazer esse tipo de fotografia um pouco mais diferenciada. E ela bem representa, né, aquele período terrível que o Brasil viveu. Isso foi para que Vamos embora. jornal? Isso aí eu já era do Globo, né? 68. 68. Eu já estava entrando no Globo. Não, eu vou cortar você, eu quero fazer isso que você está falando está uma coisa maravilhosa. Mas está explicado, porque eu estaria sendo redundante se fosse dizer que você está sendo um excelente prosador mineiro que Muito é. obrigado. Isso faz parte da Muito cultura obrigado. mineira. Mas você cita o Globo e cita uma fotografia que não seria literal. Ela tem aquilo que nós falamos sempre, uma subjetividade. E você conseguiu colocar essa foto nas páginas do Globo? Ricardo, você está falando uma coisa maravilhosa. O Globo, naquela época, era outro jornal. Todos sabemos disso. O Globo tinha uma proximidade muito grande do poder dos militares naquela época, né? E é evidente que essa foto nunca foi publicada no Globo. É evidente que não. E hoje, os colegas fotógrafos usam sempre um bordão, né? Que eu sempre falo, que é o faz e guarda, sabe? É aquela foto que você faz e guarda, porque uma hora ela vai ter o devido cabimento, né? Então essa foto não foi publicada no Globo. Essa foto eu fiz e guardei. Ela está aqui, representando, é um retrato daquela época. Essa foto não tem nenhum esmero visual, mas nem tudo é tão bonito, né? Ela é mais noticiosa do que agradável de ver. Mas ela é importante, olha, ela é de 74. Isso é a inauguração da Transamazônica, é o começo da entrada do Brasil, né, invadindo a Amazônia. Muito bem. E é aquela foto que, muito provavelmente, o jornal daquela época publicou. Mas ela representa justo esse momento que nós estamos vendo. Esse a mãe e um menino Crenhacore. Os Crenhacore não conheciam o fogo, rapaz. Era um povo realmente quase pré-histórico, né? De repente, com a abertura, com essa devastação da Amazônia, essa ocupação da Amazônia, é um choque de cultura, né? E hoje a questão indígena é terrível, é terrível. Então, essa foto, eu coloquei essa dupla de fotos aí, para marcar bem onde começa esse drama que hoje nos aflige, que é a questão do meio ambiente. Essa foto representa muito aquele período, né? Que era um domínio ali dos militares sobre nós da imprensa, né? Aquela foto que também nunca foi publicada em nenhum jornal, mas está naquele quesito do faz e guarda, porque hoje ela
também espelha muito um período ruim, né, que o Brasil viveu. Que eu hoje faço essa foto quase que diariamente, rapaz. Então, aí nós já estamos no período Ernesto Geisel, né, que é o terceiro presidente ali quarto presidente do regime militar. E o Geisel, né, de sobrenome alemão, ele tinha o apelido no quartel de o alemão, né, justamente por causa do nome e do rigor que ele tinha. E olha, um fotógrafo de notícias existe para dar face, né, ao que se diz. E eu fui em busca de dar face ao alemão. E numa viagem à Vitória do Espírito Santo, acho que o Palácio Sodré é o nome desse palácio, eu me deparei com essa foto dessa águia que me parece com o Terceiro Reich ali, e o general Geisel fazendo esse gesto aí, e eu fiz e guardei. Também nunca mais, também não foi publicada naquela época. Você sabe que eu tenho uma historinha com o Geisel, né? Teve um aniversário dele e a imprensa, eu não me lembro qual jornal que eu estava, e o pessoal foi para a porta do sítio dele, né? Acho que era Recanto dos Cinamonos, se eu não me engano. Sim, sim, lá em Teresópolis. Isso. Aí fomos lá. Aí não pôde entrar ninguém, obviamente, né? Aí eu me lembro que eu tenho uma foto dessa, vou tentar achar. E o pessoal tentava ver o Geisel através de um muro de planta, de era, né? Coisa muito curiosa. E o Geisel mandou uma determinada hora do dia, e estava muito frio, um cafezinho e uns bolinhos para o pessoal. E entrou para visitar ele alguns políticos da época. E eu me lembro que quem chegou para visitá-lo, depois sendo no final, foi o Shigeaki Ueki. Lembra? Sim, japonês. Shigeaki Ueki foi presidente da Petrobras e depois ministro das Minas de Energia. E aí foi perguntado assim, né? Mas, ministro, tudo bem? Aquela coisa, né? Como é que tá? E assim, relembramos saudades daqueles tempos maravilhosos. Essa foto eu chamei de a dança das cadeiras. Também está naquele quesito faz e guarda. Olha só, Ricardo. Antigamente, como eu falei há pouco, a gente podia fotografar tudo e não podia publicar nada. Nós, fotógrafos, entrávamos no gabinete do presidente, ainda que fosse um general ali, nesse caso aí é o Figueiredo já, antes das audiências começarem. Então a gente podia fotografar tudo. Essa é uma cena impossível de você conseguir hoje. Você não consegue mais essa cena por falta de acesso. É o que eu digo. Antigamente, a censura se dava na redação. Hoje, a censura se dá no nascedouro do fato. Né? Você não tem mais acesso ao fato. Porque uma fotografia, a gente tem que olhar não somente... Eu costumo dizer que a fotografia é um idioma, né? Você tem que ler o que está escrito ali, né? Ler as imagens, interpretar o que elas querem dizer. Isso não mostra somente 4 senhores em torno de uma mesa. Isso mostra uma situação. Né? E os personagens? Figueiredo, o general Golbery... Figueiredo, e o Delfim e o Newton Cruz. Isso. Aquele general Newton Cruz. Mas já é a mudança das cadeiras, o país está mudando, é o regime militar indo embora. E eu acho que a função de um fotógrafo do poder é essa, é você passar para aquele cidadão que está distante o que você está vendo de perto. É um privilégio, eu não posso. Um fotógrafo de jornalismo não pode desconhecer um momento desse, ele tem a obrigação, ele é um delegado de quem está distante, né? Então, quando eu falo isso, eu não falo em relação a mim, não, pode parecer uma... Eu falo em relação a todos, e olha, aliás, a fotografia brasileira é repleta de craques, né? É repleta de Schumachers, tem poucos Rubinhos. Um belo dia, eu fui ao Hotel Nacional em Brasília, porque o Hotel Nacional hospedava ali os grandes nomes do poder, né? Isso aí é em plena ditadura. E eu cheguei à piscina e vi essa cena aí.
havia aqui o Festival de Cinema, Festival do Cinema Brasileiro. E estava lá a equipe Os Deuses e os Mortos, né, do Rui Guerra. Eu vi que aqui à direita, embaixo do trampolim, você está vendo aí o Antônio Grassi. Ali de barba tem o Rui Guerra. Aqui no meio tem a Ana Maria Magalhães, que é minha amiga, e ficamos amigos. E a Leila Diniz. Então, essa foto, aparentemente, não é nada, mas ela é tudo, ela representa bem o que era a força que a cultura já fazia naquela época para furar aquele bloqueio do regime militar, né? E a Leila Diniz é tudo, ela representa muito para a história das mulheres no Brasil, e eu resolvi usar essa foto no meu livro e vou usar novamente no futuro livro que vem aí. As fotografias têm esse poder de premonição, né? De adivinhar o futuro, né? Muitas vezes um detalhe revela muito mais do que o todo, né? Isso era uma reunião ministerial e repleta de generais ali, e depois de fazer aquela foto, Ricardo, convencional, eu me deparei com um detalhe da mão desse general, né? E eu falei, caramba, o poder está... Esse regime está mumificando você, né? E fotografei aquela foto também que está na lista do Faz e Guarda. Meses depois o governo acabava. Quer dizer, Que ano foi? enfim, isso foi o fim do governo Figueiredo, portanto, 80 e qualquer coisa. Mas a minha vida não de fotógrafo não fica presa ao Palácio do Planalto. Ela também sempre se estendeu, principalmente ao Congresso. E foi no Congresso que eu me deparei com esse personagem que chegava a Brasília, numa das suas primeiras vezes, né? Ele, que era um líder sindical lá em São Paulo, e já estava em Brasília ali falando de um tema novo, né? Que era o salário, né? Renda do trabalhador e coisa e tal. E é aquela foto também que você faz para usar um dia. Olha, eu conheci o Figueiredo, coronel, vi toda a trajetória do Figueiredo aqui no poder, né? E vocês se lembram que eu fotografei a Amazônia no começo da devastação, com o general Médici lá atrás. E aqui foi a última viagem do general Figueiredo. É ele indo embora, né, de costas, todo lambuzado, né? A Amazônia lá no fundo já devastada, né? Cercada de militares. Sabe? Então é uma foto que representa bem o fim do regime militar. Isso foi lá em Serra Pelada, e os garimpeiros o carregaram, e ele ficou todo sujo daquela lama de garimpo, né? Uhum. E aí ele embarcou assim mesmo. E o que era para ser uma coisa engraçada acabou sendo uma coisa muito representativa do fim de um período, né? Com a saída do Figueiredo, você tinha que buscar um caminho aí para a democracia e coisa e tal. E o nome era o Dr. Tancredo, que era um conciliador e coisa e tal. Essa foto, Ricardo, ela tem um valor para mim muito grande, não somente pelo que ela representa, mas pelo fotógrafo técnico que eu fui ali. Essa é a chapa 29. Naquela época eram filmes de 36 poses. Isso. Mas essa é a chapa 29. Se você olhar a chapa 28, tem gente. E a 30 também tem gente. Então, essa é a chapa única que representa o novo país, né? O país inteiro à espera do Tancredo, né? Tudo vazio, né? Quer dizer, vai Tancredo, né?
e mais o destino preferiu da outra, a sorte preferiu dar outro destino, tanto ao Tancredo quanto ao país, né? Então, essa foto, para mim, tem um valor, assim, mais uma vez, a minha santa protetora agiu, a Nossa Senhora da Fotografia. O Tancredo subiu a rampa do Planalto, morto, né? E é uma fotografia que é simplesinha, mas você vê que já é um soldado ali admirando aquele homem, né, que no esquife, né, com um semblante plácido, né, dos mortos, né, e com a faixa de presidente, né. Então, ela é muito importante para a história do Brasil, sabe? Eu considero, não sei se as pessoas consideram, mas para mim, para o meu trabalho aí de, como você disse, André, de cronista aí do poder, ela é um marco na democracia do Brasil, sabe? É quando uma esperança morre, né? Na verdade, eu nem sei dizer se o Tancredo seria ou não o grande presidente que o Brasil precisava naquela época. Aí, mais uma vez, eu abordo a solidão dos presidentes, né? Esse é o doutor Sarney, né? E eu era muito conhecido do Sarney lá no Senado e sempre o visitava. Eu tenho a preocupação de manter uma relação boa com esses senhores aí do poder, né? E um belo dia eu estava no Palácio do Planalto e eu pedi lá a uma pessoa que trabalhava com ele que queria uma história lá, uma foto que eu queria fazer dele com a dona Marli. E eu subi, não, manda o Brito subir aí. Eu subi, quando entrei no gabinete, ele estava assim, contemplando a beleza do Brasília, né? Aí eu pude fazer essa foto, também é aquela foto única, né? A segunda ele já está olhando para cá, já não é. E essa é a foto que me inspirou aquela sequência de A Solidão do Poder, né? Porque daí para cá eu fiz todos os presidentes solitários, inclusive esse senhor aí que preside o país hoje e que depois a gente vai ver. Um belo dia, eu era editor de fotografia no Jornal do Brasil, lá no Rio, e passa pelo meu aquário lá o Fernando Collor, que era governador de Alagoas e candidato àquela primeira eleição direta, né, que depois do regime militar. A última eleição para presidente no Brasil tinha sido a do Jânio, em 59. Portanto, 25 anos depois, o Brasil voltava a eleger o seu presidente. Eu, que tinha feito para a Veja toda a campanha das diretas, tinha saído da revista, ido para o Rio para ser editor lá no Jornal do Brasil. E o Collor me viu sentado lá, eu que já o conhecia da adolescência aqui. Ele me disse: o que você está fazendo aqui, cara? Eu falei: rapaz, eu sou editor aqui, rapaz, sou importante aqui. Aí ele disse: não, Brito, volte para Brasília e vá cobrir a campanha presidencial, porque eu vou ser eleito. Eu que tinha feito uma combinação com a Veja, que eu saía da Veja e ia para o JB, mas quando tivesse que sair do JB, voltaria para a Veja. Liguei para o Hélio Gaspari e, tal como eu havia combinado, eu voltei para a Veja. E fui cobrir aquela eleição e fiz os 22 candidatos, mas especialmente o Fernando Collor. Eu que tinha feito todo o Diretas, né? Campanha do Diretas Já, estava agora cobrindo a campanha para a revista do candidato que ia vencer a eleição e venceu. Então eu tinha feito no começo da campanha uma foto do Collor pulando na piscina. E como eu disse ao Ricardo Holanda, eu cuido muito
da sequência do meu trabalho. Não quero chamar narrativa, porque ficou o nome pejorativo falar narrativa. Isso mesmo. Mas eu sempre me preocupei em fazer um roteiro do meu trabalho. Então eu pensei, bom, eu tenho o candidato Collor pulando na piscina, ele por cima, e eu preciso, agora ele próximo já do impeachment, preciso fazê-lo no fundo do poço. E, rapaz, foi terrível, porque eu não sei nadar, eu não sei nadar. Eu sou aquário, moro em Brasília, nasci em Minas, enfim, não sei nadar. E eu havia ganho do Ricardo Stucker, que hoje é fotógrafo do Lula, e que é meu amigo, uma câmerazinha dessas subaquáticas, daquela que você usa e joga fora depois, porque é um filme só. Eram 24 chapas. E eu fui à casa da Dinda, com essa arrogância de um fotógrafo jovem, e bati na porta e disse, diga ao presidente que eu preciso falar com ele. E, para minha surpresa, ele mandou eu entrar. E eu disse, olha, hoje eu gostaria de fotografar o senhor aí, presidente, lá na piscina. E ele não se opôs, ele que era um cara apaixonado por imagem, né? E mesmo naquele inferno do poder dele ali, ele topou. O certo, André, é que eu entrei ali na piscina com a sensação terrível de que ia morrer afogado. O certo é que a foto está aí. Eram 24 chapas. A única chapa em foco é a primeira, que é essa. Porque eu, que nunca entrei embaixo d'água, muito menos com uma câmera, não sabia que a refração da água muda ali o visor da câmera, né? Mas a foto está aí. E ela representa esse buraco que o Collor entrou e não conseguiu sair, né? Há duas maneiras de um fotógrafo ilustrar uma matéria. Uma delas é você esperar que o fato aconteça tal como ele é. E dali você retira o que aconteceu. É quando o fotógrafo depende da cena. Mas há uma outra maneira, que é uma maneira de ilustrar uma reportagem. Estávamos aí na Constituição de 88 e eu precisava fazer para a Veja uma abertura de página dupla, não sei o quê, com o doutor Ulisses em relação à Constituinte, que estava em funcionamento. E eu fui ao doutor Ulisses e disse, doutor Ulisses, eu preciso fazer uma fotografia do senhor assim, que represente a sua preocupação com a Constituição que está sendo elaborada, coisa e tal. E ele me olhou e me disse, meu caro Brito, com aquela voz dele, como você quer essa foto? Eu falei, olha, doutor Ulisses, eu estou pensando o senhor passando naquela luz da manhã de Brasília, em frente ao Congresso, lá em um determinado ponto. Aí ele me olhou e disse, meu caro Brito, a vida de um político não fica somente no discurso. Ela passa também pela imagem. Que coisa. Você é incrível, o doutor Ulisses era incrível. E o certo, Ricardo, é que às 7h30 da manhã lá estava o doutor Ulisses para ilustrar aquela foto que eu havia desenhado. Então, essa foto, eu não tenho por que não dizer, ela não é uma foto natural, ela é uma foto combinada, é uma foto para ilustrar mesmo uma situação, né? E não tem desdouro nenhum nisso. Mas, ainda assim, ela representa muito o que foi o doutor Ulisses e a importância dele para a Constituinte, né? Você vê que essa coisa, Ricardo, de como as fotografias dizem, ela aqui está mal resolvida, mas a gente vê que o Congresso está em construção, tem uma obra lá no prédio do Congresso. É o novo país sendo reconstruído, né?
Esse é o Diretas. O Diretas é um fato que mora no coração de cada um de nós democratas, né? Depois de 21 anos de arbítrio, o Brasil veio às ruas pedir eleição direta para presidente, né? Isso aí foi no Rio, ali naquele comício gigantesco que teve, e eu estava lá, eu cobri todos os comícios da Diretas. É um negócio que eu me orgulho muito de ter feito toda essa campanha do Diretas aí, também para a Veja. Um belo dia, eu estou saindo da Câmara, às 5 da tarde, era uma quinta-feira, e a luz de Brasília, outubro, né? A luz de Brasília, naquele fim de tarde, jogava essa luz contra a imagem do Dr. Ulisses, que estava esperando o elevador. Essa foto não é preto e branco, ela é colorida, esse fio aí é amarelo. De onde eu estava, eu fiz 3 fotogramas e fui lá conversar com o Dr. Ulisses. Não sei se vocês se recordam, ele passou um tempo meio ruim da memória. Então ele, às vezes, não dizia coisa com coisa. E eu fui lá falar com ele: doutor Ulisses, o senhor está indo embora, coisa e tal. Aí ele me disse: ô Brito, você me fotografou de várias maneiras, mas nunca me fotografou na rampa. E eu fui, rapaz, com o doutor Ulisses para a rampa do Congresso e fiz uma foto, não sei se eu a coloquei aqui, se coloquei a gente vai ver em seguida, mas ela vai estar no livro. Ele sozinho se despedindo da vida. Eu só vim saber depois que era a última foto que eu fiz do Dr. Ulisses. Tudo Ele bem. tinha quantos anos aí? Isso foi na semana da morte. Isso era uma quinta-feira. Muito bem. Quando é no domingo, eu não mandei o filme, porque a revista fechava na quinta-feira, veja. E já tinha uma capa, estava resolvido, não era Ulisses a capa. Muito bem. Eu fiquei com o filme. Quando é no domingo, desaparece no mar o Dr. Ulisses. O Mário Sérgio Conte, que era editor da Veja, me liga. Brito, você viu que o Dr. Ulisses desapareceu no mar. Você se lembra aqui no arquivo de alguma foto do Ulisses, que pode ser a capa dessa edição da Veja? Falei, me lembro, mas eu vou botar agora no avião a foto da capa do Ulisses. E mandei, eles revelaram o filme, eram só 3 chapas, quando o Mário Sérgio viu e disse, meu Deus, aí é a capa da Veja da morte do Ulisses, por quem os sinos dobram. Então essa é a foto que... Então essa é uma foto que mora no meu coração. E ela, pela manhã, passeava ali nas cercanias do Alvorada e passava diariamente ali nessa placa aí. E essa foto foi prêmio ESSO, para o Dida Sampaio do Estadão. E o Dida publicou primeiro e ganhou o ESSO, mas essa é uma foto que bem representa aquela época, porque coincidiu com o período Lava Jato, que veio estourar aqui depois do Sérgio Moro e que vem parar aqui no governo Bolsonaro. Mas é uma época que retrata muito o período de sofrimento da Dilma Rousseff. Ô Brito, contextualizando, isso foi no fim de semana? Essa foto, Todas as manhãs. Esse passeio de bicicleta era toda manhã ou só nos fins de semana? Praticamente todas as manhãs. E havia isso na agenda ou vocês ficavam de plantão? Rapaz, aqui a gente tem um domínio muito grande do que acontece na seara do poder, né? E fotógrafo tem um feeling diferente, né, André? A gente tem um parentesco muito grande com o que vai acontecer, né? E a gente já sabia no dia anterior se ela estava de bom humor, se ia ou não passear. E eu particularmente, fiz essa cena aí umas 40 vezes. E os outros colegas também. Não é nada fora do comum essa foto. Todos fizemos essa foto. Essa foto, na verdade, nem é originalmente minha. Como eu disse, o Dida Sampaio ganhou o prêmio ESSO esse ano com uma foto melhor que essa. Uhum. E esse é o Lava Jato da Lava Jato ou não, né? Não, rapaz, esse é outro. Aquele Lava Jato da Lava Jato era ali no plano piloto. Ah, tá. E esse aí era ali na Vila Planalto, próximo do Alvorada. E ela poderia escolher outro
percurso. Não sei por que passava ali. E ela passava nos xingando, fotógrafo, filha da puta. Xingava A Dilma mesmo? falava muito, xingava, fotógrafo, filha da puta. Mas de Que isso, brincadeira ou presidente? sério? Ah, essas alturas eu já nem sei, mas ela, fotógrafo, filha da puta. Esses Muito presidentes engraçado. todos, esses presidentes, com exceção do Bolsonaro, tinha algum mais camarada, algum mais bem educado? Como é que era? Algum mais fácil de trabalhar? Olha, o mais fácil de trabalhar era o Fernando Collor, porque esse permitia tudo quanto era foto. O mais, assim, digamos, educado era o Sarney, né? Uhum. O mais imprevisível, o Itamar Franco, que era inteiramente imprevisível. Impressionante. Né? Que me deu um tapa no ombro, né? Ah, é? Ah, você Uhum. já me contou essa história. É verdade. Mas o Lula, quando estava de bom humor, era uma maravilha. Mas o Lula teve momentos de convivência muito desagradável ali conosco. Né? Mas nada, André e Ricardo, se compara ao Jair Bolsonaro. É um negócio, assim, psicológico. Essa foto é aquilo que eu digo do poder de premonição das fotografias. Né? Isso é a Dilma ainda presidente, né? E o Cunha, presidente da Câmara. Você repare no olhar do Cunha para Dilma, né? O Cunha, logo dias depois, autorizou ali um pedido de impeachment para Dilma. E essa foto antevê, né, a intenção dele. Né? Ah, sim. O olhar diz tudo. Então é isso, aqui você tem que controlar milímetros. O exercício de, parece exagero, mas esse exercício de um fotógrafo entrar na alma dos personagens existe. Ainda mais para quem cobre o poder, né? E está no papel de um fotógrafo que cobre o poder, entrar na alma das personagens, né? Você sabe quantas vezes, eu sei quantas vezes o Bolsonaro pisca, tá certo? Eu sei quantas vezes, uma vez eu vi a Dilma vindo ao nosso encontro, eu falei, ela está andando mais ligeiro, mais devagar do que o de costume. Claro, ela estava com uma doença. Enfim, esse exercício contínuo de você conhecer detalhes desses senhores e senhoras é muito grande, né? Então você controla ali a sensação de cada um, né? Eu me concentro, todos nós, não sou só eu, todos nós nos concentramos muito aqui na reação de cada gesto, né? Na posição de cada personagem, tudo tem valor, nada é jogado fora. A fotografia existe para isso. Quem cobre a chamada seara do poder tem que ter a preocupação de conhecer a dor dos outros, né? Isso. Eu sempre digo que o meu livro de cabeceira é o livro da Susan Sontag, chamado Diante da Dor dos Outros. E a Susan Sontag, ela aborda o sofrimento de um fotógrafo diante do sentimento alheio, né? E olha, eu acompanhei todo o governo, todos os governos, o período Lula, o período Dilma chegando ao governo, a Dilma no primeiro mandato, a Dilma no segundo, nos seus momentos mais alegres, né? E o convívio diário, reparando na senhora todos os dias, né? E eu agora estava diante de uma senhora, coitada, num momento ruim da vida dela, né? Período de impeachment. E assim como eu tive que retratar o Geisel lá no seu momento de chegada, com a mão estendida, como se fosse o alemão, eu estava agora diante de outro presidente. E assim como eu fotografei o Collor arrasado no período do impeachment,
Eu tinha que retratar esse momento de sofrimento da presidente nesse momento tão ruim da vida dela, né? E é como eu disse, é aquela foto que você faz com uma dor no coração. Mas, como eu disse, eu não sou um militante partidário, eu sou um fotógrafo com compromisso de informar o que está acontecendo, eu que vejo de perto, mostrar para quem está distante o que está acontecendo. Essa foto foi aonde? No Congresso, no Planalto? No Planalto. Ali tem uma hora em que o fundo é escuro, né? Que eles colocam ali uns fundos para cerimônias, e nesse dia, não sei por que razão, o fundo era escuro, e coincidiu com essa atmosfera bem obscura, né? Bem triste. Aí vem o período Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, vem o período Temer, e logo em seguida vem a campanha presidencial com esse senhor aí, o Jair Bolsonaro. Brito, uma pergunta. O período Temer foi bom ou foi fraco de fotos? Foi riquíssimo. Ah, Eu é? acho que não há um período, André, fraco de fotos, sabe? Porque é tão intensa essa atividade dos senhores do poder aí, que eles espelham o drama de cada momento, né? O período Temer foi marcado pela palavra golpismo, golpista, golpe, e é isso. Eu conheci o Michel Temer desde que chegou ao primeiro mandato na Câmara. Então você tem um controle visual muito grande, visual e sentimental, né, desses personagens todos. E é evidente que ninguém gosta de ser chamado de golpista, e ele ficou com esse carimbo que não vai se livrar para o resto da vida. E agora chega o período Bolsonaro, é outro que eu conheci chegando à Câmara, era um capitãozinho eleito, né, e chegando ali eu conheci o Bolsonaro ali, um dos 500 e tantos deputados, mas é aquele cara que você bota o olho, porque você tem que ter o controle de todo aquele plantel de personagens, né? E foi muito surpresa, foi uma surpresa grande, quando eu vi esse comício do Bolsonaro, ele ali aclamado, né? Essa foto é um dia antes da tal facada. Mais uma vez, o poder de premonição das imagens. Essa imagem é o Jair Bolsonaro tomando posse na presidência da República. Ele vindo no tal Rolls Royce ali, já cercado por esse cerimonial aí da presidência, né, do novo presidente, a segurança, os motociclistas. Mas olha o que está escrito no chão: Lula livre. É aquela coisa que você diz, meu Deus, isso quer dizer o quê? Né? É aquela foto que naquele dia não tinha importância, porque a relevância era mostrar a posse do cara que estava assumindo, né? Mas é uma foto que, com o passar do tempo, você diz, meu Deus, como é o destino, como é o futuro é o futuro batendo a sua porta, né? Avisando o que vai acontecer. Está aí o Lula livre. E o fotógrafo tem que estar atento a esses lances. Ele não está ali comemorando, ele está ali registrando. Essa vai ser a capa do meu livro. Essa foto é extraordinária. Essa foto, meu amigo, essa foto é extraordinária. Isso foi na rampa do Planalto, né? Da rampa do Planalto, o que acontece? Os presidentes, André e Ricardo, quando chegam, a gente já sabe disso. Quando chegam ao poder, eles adquirem uma nova, não sei se identidade é o nome, mas é uma nova postura, um novo desejo. Eles se apaixonam por várias coisas. A primeira coisa é se apaixonar pelo palácio, né? Eles andam pelo palácio, eles vão à rampa.
né? Depois se apaixonam pelas entrevistas, depois se apaixonam pelo movimento, né? Você vê o Collor foi andar de jet ski, o Bolsonaro foi andar a cavalo, de helicóptero, né? Outros se apaixonam pelas viagens. E nesse dia, o Bolsonaro, inexplicavelmente, estava na rampa com esses senhores aí, né? Eu não sei o que foi fazer na rampa, mas estava lá com essa postura e é aquela coisa de, meu Deus, quer dizer, o quanto essa foto representa os novos tempos, né, com um militar de volta ao poder e eleito ainda por cima. Então ela é muito forte. É aquela foto que não precisa ter face, né? Os demais elementos contam a sensação do momento atual, né? Quem são atrás? São generais, né? São generais de segunda importância, né? Porque lá na frente estão o vice Mourão e o general Heleno. E aqui atrás são dois generais que eu confesso a você que não sei exatamente quem são. Mas eram generais de segunda importância, chamemos assim. Mas já com uma postura... É incrível você interpretar, né, o gesto de cada um. Há quanto tempo eu não via isso numa rampa de Planalto, né, desde o Tancredo, né, que depois com o Sarney, depois com o Collor, depois com o Itamar, depois com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma. De repente você está vendo ali essa cena que eu vivi não sei quantas vezes no passado. É muito interessante essa vivência que engrandece quem cobre o poder. Quando a Dilma chega ao poder, André, eu cobri não sei quantos presidentes, homens, generais, senhores, doutores, né? De repente chega uma mulher ao poder. Imagina o que é uma mulher presidindo uma república como o Brasil. Então você fotógrafo, ter que atualizar o seu olhar, os seus conceitos sobre o que é o poder feminino, né? Então é um negócio muito que é muito maior do que as pessoas que estão observando o seu trabalho podem imaginar, né? É muito intenso isso. Você ter que retratar a presença de uma mulher. Você imagina nesse livro o quanto a presença de uma mulher no poder estará retratada, né? Então, a sucessão de períodos do poder é muito interessante, você ficar atento a cada detalhe, a cada gesto, né? O que representa. Você começa a ler as mãos de cada um desses senhores aí, né? A rigidez, né, que não precisava nem ter face, né? Ela vai além da identidade personal, né? Pessoal, ela vai para institucional a história do poder vigente. Agora, Brito, interessante uma coisa, no Planalto, cada presidente, obviamente, é uma pessoa, óbvio, claro, uma pessoa diferente, mas a personalidade de cada presidente imprime alguma diferença na atmosfera, nos empregados, no Total, porque o Palácio é um inferno carregado de anjos, ou um céu carregado de capetas. E você tem que observar uma figura essencial em cada governo, em todos os governos, que é a figura do puxa-sacos, dos bajuladores. E em cada governo, os bajuladores estão presentes, né? E cada presidente tem uma maneira de tocar o seu governo. Esse aqui é pela rigidez e imagina os bajuladores de um... Você imagina um general, André, ter que prestar reverência a um capitão, né? O quanto isso influi
no grand monde, né, como se diz ali, o entorno, né, então, cabe a um fotógrafo que cobre o poder interpretar tudo isso, peneirar e tirar ali a importância do que é mais importante, né? O essencial do que é importante, né? Para pensar nessa fotografia, que nem tem nenhum rebuscamento visual, ela é muito mais informativa do que plástica, né? Mas você interpretar a força do que está contido nela, né? Intervenção militar, fechamento do Congresso, do STF, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? E de repente você está diante disso, a metros de você, o cara se oferecendo ali, né, para registrar o momento que o país está vivendo. Então é importante você que está aqui cobrindo isso que eu gosto de chamar de a seara do poder, você registrar, né? Isso infelizmente, a cara do momento que nós vivemos. Intervenção militar, fechamento do Congresso e ao Supremo. Isso aí, mais uma vez, isso é o começo do governo. Já é o Bolsonaro recebendo a visita dos índios ali. E olha só, hoje a questão indígena, que é uma questão terrível, né, de devastação, vem bater no meio ambiente, vem bater na desmatamento, garimpo, mineração, né? Já era um olhar dele, no começo do governo, para a questão indígena. Né? É um índio já desfocado, sem valor visual, né, nenhum, e o homem olhando para ele ali com uma cara, uma expressão pouco comum, né, para os problemas que se afiguram para ele, né? E é isso, é isso, assim como eu fotografei todos os presidentes, né, um close ali que tenta definir o comportamento visual de cada um, né, uma imagem que represente a maneira de ser de cada um. Esse é um Bolsonaro visto de perto, visto a 3 metros, né? O que você começa a ler, né, a quantidade de pintas no rosto, a força do olhar, né, o jeito do cabelo, né, e é muito interessante porque cada um de nós aqui, fotógrafos, não sou somente eu, mas a gente sabe se o cara dormiu bem, se esses personagens aí, né, quantas marcas tem no rosto, se tem mais, se tem menos. Então você fica ali tentando dar face a um personagem, a um comportamento de cada personagem, né? E esse é um momento que eu tiro ali do Bolsonaro. Brito, nessa tua experiência, curiosidade, quem foi o presidente que mais trabalhava? Alguém que chegava muito cedo, saía muito tarde, que dizem que o Bolsonaro trabalha pouco, né? Eu já ouvi falar nisso. O Bolsonaro tem uma característica diferente, porque ele, como vem de uma formação de militar, a característica dele é ser pontual. Ele cumpre os horários, é impressionante, ele não atrasa, é o contrário do Michel Temer, é o contrário do Sarney, é o contrário da Dilma, do Lula. O Lula era você cobriu o governo Lula porque ele não cumpriu horário nenhum. E esse aqui, ele tem essa coisa do cumprimento do horário, né? E a Dilma era diferente, você tinha que ter maior compreensão, né, para o andamento da presidência dela era uma coisa mais leve, menos rígida, era diferente, embora o comportamento dela fosse muito diferente, ela tinha uma personalidade muito forte, né? Era uma pessoa que expressava, não somente nas palavras, mas também na expressão facial, o que achava de cada momento, e não é diferente com esse. Todos eles têm uma expressão muito forte. Agora, o que mais trabalhava era o Itamar, chegava cedo e saía tarde.
almoçava lá, qualquer coisa, pão de queijo com cafezinho, estava bom demais para ele. E aí, rapaz, vem uma coisa que é terrível, que é 500 mil mortos, né? Você imagina, 500 mil mortos na presidência no período de um presidente é um negócio que vai levar para o resto da história, né? E você fica ali tentando, mais uma vez, eu uso muito essa expressão, né? Dar face visual, né, a um momento. Essa é uma manifestação ali na esplanada dos ministérios, e é uma expressão de uma jovem que perdeu os pais, né? Ela com esse cartaz aí do Brasil. Imagina quanto sentimento tem aí dentro, né? E você ter que interpretar isso e tirar isso para a história, né? Mais uma vez, me desculpem aí os bolsonaristas, fotografia não tem culpa. É o retrato desse momento. Eu não sinto muito, mas ninguém lamenta mais do que eu essas 500 mil mortes aí, essas tantas mil mortes. E é a minha função retratar o sentimento do momento. E o sentimento do momento é esse, de luto. Não pense você que eu vou dormir tranquilo depois de fazer uma imagem dessa. Com certeza, com certeza. Entendeu? Não sei quantas noites de sono um fotógrafo perde, eu, no caso, pelo menos, perco depois. Isso aqui é uma cerimônia, é uma manifestação que, mais uma vez, é aquilo de você controlar tudo que está ao seu lado, né? E, de repente, ali, em frente ao vacinômetro, você tem essas duas jovens com esses dois cartazes que representam o momento agora, ou não. 500 mil mortes, Bolsonaro acabou. É uma imagem dizendo o futuro de uma situação. Mais uma vez, eu não montei assim, eu não monto imagem, nenhum fotógrafo de imprensa monta imagem. Quem tem respeito pelo próprio trabalho, pela própria história, pelo jornalismo, né, não vai montar imagem. Então é uma imagem querendo, mais uma vez, acertar como é o futuro, não é? Eu sinto muito, os caras aí que me desculpem aí, eu não tenho nada com isso. É uma imagem dizendo, preconizando um momento, 500 mil mortos, Bolsonaro acabou, o problema não é meu, sinto muito. E aí, rapaz, é você controlar, rapaz, a sensação dos personagens, né? O que cada um desses senhores aí sente pelo outro, Esse é o vice, né? Ali olhando a nuca do titular, né? Eu não sei o que passa na cabeça de um e outro, mas você vê, são dois momentos bem díspares, né? O sofrimento ali, se é que posso chamar de sofrimento, mas é a expressão de um e a expressão do outro, né? O que será dessa história aí? Não sei. É uma fotografia que eu fiz e guardei. Vamos ver o que o futuro representa, se ele preserva, se essa imagem está acertando o futuro ou se ela está errando o que vai acontecer. E pela tua experiência, eles estão mais separados ou continua a mesma relação desde o início do mandato? Totalmente separados. É raro o momento em que esse senhor general aí, esse Mourão, comparece às cerimônias. Ele que era cativo ali na cadeira, ao lado dessas tantas cerimônias que acontecem, ele agora é preferido do cerimonial. É rara a vez que ele comparece. Tanto que toda vez que comparece, os fotógrafos ficamos ali eletrizados em cada olhar, em cada milímetro de expressão facial, né, tentando acertar ali para quem está longe da cena, né, entender o que está acontecendo com o poder máximo aí da República, que é o presidente e o seu vice, né?
Isso aí é, isso aí é a 2 quilômetros, 1,5 quilômetros do Palácio do Planalto, rapaz. Isso é a terra queimada, é o que virou o Brasil, a terra arrasada. Né? Você tem que interpretar o que está acontecendo. Eu vou passando e tinha tido um incêndio ali no Cerrado, e eu falei, meu Deus, isso não é não é somente um incêndio no Cerrado. Isso é o retrato da nação que vivemos, tá certo? Tudo queimado, tudo obscuro, tudo negativo. Então você não pode desprezar uma imagem dessa. É o papel de um fotógrafo, retratar o que está acontecendo, né? E a última foto do livro vai ser essa. Enquanto isso, essa festa toda que nós vimos aí de senhores e senhoras, mandatários, senadores, ministros, deputados, presidentes, e o povo está aí, rapaz, carregando a sua dor dentro de um caixão, né? Isso é uma cena, essa cena não é de hoje, essa cena é de anos atrás, mas hoje não é diferença. Isso é aonde? Não é Isso foi diferente. aonde? Isso no Ceará, estava do meu lado um irmão chamado Evandro Teixeira. Nós fomos para o hotel, depois dessa foto aí, era uma viagem que nós viajamos muito pelo interior do Brasil, né? Tentando sair um pouco do eixo Rio, Brasília, São Paulo. A gente vai muito para o Nordeste, para o interior do Brasil, capital que está acontecendo fora desse eixo de bonito, né? De primeiro mundo. E numa dessas viagens encontramos essa cena. Era um fim de tarde, esse casal indo levar um filho recém-nascido pro enterro. O Evandro e eu fomos chorando pro hotel, entendeu? Lembrando mais uma vez o diante da dor dos outros. Enfim, essa vai ser a última foto do livro, que é depois dessa festa, entre aspas, todas de personagens, né? A gente encerra aí com o povo simples, humilde, e que, dentro aí do meu discurso sobre o próprio país, eu quero encerrar com essa imagem aí, como se fosse um tapa de luva aí nas autoridades federais. Brito, agora, do que você vê, são quantos anos agora a gente já está terminando, quantos anos de Brasília, praticamente 50 anos, né, de Brasília ou mais? Não, muito mais. Mais, mais de meio 66, século. Vamos colocar o famoso... De 66 a 71, não sei fazer conta. Quantos anos são? 66, 71, 5. 65, 55 anos. 55 anos. Vendo de perto o que os outros comentam de longe. Entendeu? Muitas vezes, André e Ricardo, eu vejo as pessoas na televisão comentando ali, eu digo, meu Deus, não foi assim que aconteceu, né? Eu vi de perto. Então, as pessoas interpretam muitas vezes os fatos de uma maneira que eles não aconteceram. E, enfim, o que eu tenho para dizer do trabalho é isso aí. A minha palavra é a imagem que eu produzo. As falas que eu disse aqui são mais para ilustrar com voz o que eu pude enxergar. Espero que tenha contribuído aí com um pouco da história do Brasil. E a perspectiva, Brito, dentro do quadro que você está vendo, me lembrando que, para quem estiver vendo isso no futuro, nós estamos dentro da CPI da Covid. E qual é a tua perspectiva? André, eu estou lá diariamente na CPI. Aliás, é incrível, porque tem dia, André, que eu vou a 5 manifestações. Eu e os demais colegas. Você está no você está no tapete vermelho de uma cerimônia do Palácio às 10. Quando é 10h10, você está no gás de pimenta ali da Polícia Militar. Você está numa manifestação da direita, os caras querendo te bater porque acham que você é do outro lado,
e daí meia hora você está na manifestação da esquerda, os caras querendo te pegar porque achando que você é do outro lado, né? Você está agora numa manifestação de índios, daqui a pouco você está numa manifestação de policiais reclamando salário. Então o nosso ofício é terrível porque você tem que se adaptar a todas essas situações sem tomar parte de nenhuma delas. Você está ali com a sua missão de capital que está acontecendo. Muito bem. Então eu estou ali, muita gente critica, né? Agora quem está aqui respirando Covid sou eu, né? Todo mundo refestelado aí no seu apartamento lá no Itaim, né? Fazendo lives, né? Com uma biblioteca repleta de livros que, aliás, duvido que tenha lido 10% daquilo. Mas quem está respirando aqui, tolerando bomba e pancadaria de direita e de esquerda, somos nós. Então eu estou ali diariamente na CPI. A CPI, muita gente diz que não vai dar em nada. Eu acho que dessa vez vai, porque é um volume muito grande de coisas que estão aparecendo. Ela começou ali preocupada em revelar somente o lado científico, né, o lado administrativo do desacerto aí, da condução da pandemia. Mas agora ela está entrando num campo muito diferente, muito complicado. Foi o campo que derrubou a presidente Dilma, foi o campo que derrubou o presidente Collor, que desgraçou governos e governos, o governo que é a economia, né? E agora é um lado muito complexo da economia, que é o lado da corrupção. Essa história de compra de propina para compra de vacina é muito grave. Então, até hoje é imprevisível o fim disso. Mas, pelo que eu posso perceber ali, o futuro não é bacana, não. Eu acho que essa questão aí de corrupção vai se agravar e, muito provavelmente, vai sim agravar a situação do governo aí. A ver. Estou aí para fotografar o que der e vier.